Ministra, agora a senhora vai ouvir a pergunta do Denis Burgman. Vamos lá, Denis. Como vai, ministra? Sempre um prazer encontrá-la. Ministra, 17 anos atrás, você era ministra do Meio Ambiente, no seu primeiro ano de mandato. O Brasil se envolveu num grande escândalo internacional ligado ao desmatamento na Amazônia. O país perdeu credibilidade e começou ali um projeto liderado por você de redução do desmatamento, né, de regulação fundiária para que tivesse menos incentivo para invasão, de monitoramento. E a gente viu que a partir daquele ponto o Brasil conseguiu reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia. Eu tive recentemente conversando com ambientalistas e a expectativa deles é que a gente termine 2020 com níveis de desmatamento semelhantes ao daquele ano. Como se a gente tivesse perdido tudo aquilo. Eu queria saber qual que é a sensação? A sensação é essa mesmo? De que tudo que foi construído foi perdido? É muito difícil construir alguma coisa que seja boa, produtiva, criativa, respeitável, não só internamente, mas externamente, como foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Você colocou muito bem. Quando eu cheguei no governo, encontrei o desmatamento em tendência de alta e verificamos que aquilo não tinha como ser resolvido com ações pontuais, enxugando gelo. E resolvemos fazer um processo estruturante. Em 2004, lançamos e começamos a implementar o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, coordenado por mim, com a participação de 13 ministérios, e fizemos com que, em cima de 3 diretrizes, ordenamento territorial e fundiário, combate a práticas ilegais e apoio ao desenvolvimento sustentável, o desmatamento caísse por 10 anos em 83%, evitando lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2, sendo o país que mais contribuiu no âmbito do protocolo de Kyoto para redução de emissão de CO2, o país que mais contribuiu para a redução de perda de biodiversidade, tendo criado 24 milhões de hectares de unidades de conservação, tendo sido o primeiro país a se comprometer em assumir metas voluntárias de redução de CO2 no âmbito da Convenção do Clima. O Brasil ganhou respeito, credibilidade, graças a esse trabalho que é conhecido e reconhecido no mundo inteiro, nos melhores artigos de cientistas, nos melhores veículos, não é, de ciência do mundo. E agora nós temos um governo que em menos de 2 anos destruiu não só isso que eu me referi, mas está destruindo tudo que foi feito ao longo de mais de 3 décadas em diferentes governos. O Brasil sempre deu alguma contribuição, uns mais, outros menos, mas nunca tivemos um governo inteiramente antiambientalista, com um ministro antiambientalista, que faz com que o Brasil, ano passado, tenha sido o país que mais contribuiu para a perda de floresta nativa. O Brasil foi responsável por 1/3 das florestas nativas que foram destruídas em 2019. Nós estamos ainda no início de junho e o Brasil já tem desmatamento semelhante ao desmatamento do ano passado. E olha que nós ainda temos um grande período pela frente em que vai chegar o pico do desmatamento e das queimadas. Nós somos o país que hoje virou um pária ambiental, também é um pária pandêmico, de direitos humanos e agora em relação à nossa democracia. É com muita tristeza e indignação que eu vejo isso, porque o prejuízo é ambiental, é social, é para os povos indígenas, mas é também para a nossa economia. O Brasil está ficando do lado de fora, a União Europeia está criando protocolos rigorosos para não importar CO2 e nem crime de comunidades indígenas e populações locais nos produtos que vai adquirir. Nós ficamos de fora de um grupo de 40 países que estão discutindo como soerguer as suas economias em novas bases e criar relações. Nós vamos perder agora a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia em função dessa postura do atual governo. E eu poderia aqui ficar citando uma enorme quantidade de prejuízos que o Brasil está tendo e que só serão aprofundados
em relação a essa postura. Ontem eu participei de um debate com pessoas de organização da sociedade civil, com parlamentares da União Europeia, representantes aqui do Brasil, inclusive a nossa deputada Joênia e outras comunidades indígenas, o pessoal do Observatório do Clima. A preocupação é muito grande com o que está acontecendo aqui no Brasil. O título do seminário era Como ajudar o Brasil nesse momento difícil de saúde pública e de problemas graves sociais, mas as pessoas sabem que com esse governo é muito difícil. E o pior de tudo, a gente já sabe que dá para fazer, tem como fazer, e essa experiência eu tenho comigo, e é lamentável ver o Brasil vivendo essa situação no momento em que a gente mais precisa de parceria.